Então, gente, bom dia a todos e todas. A nossa aula de hoje é a nossa aula 2, que vai tratar, como eu tinha falado para vocês na nossa aula de apresentação, esse texto é um texto introdutório da discussão que a gente vai ter na disciplina, né? Então, ele vai apresentar uma visão panorâmica sobre a discussão que a gente vai fazer na disciplina, dessa questão do regime de historicidade antigo e do regime de historicidade moderno. Então, o título da aula é O Regime de Historicidade Antigo e Moderno, uma visão global sobre o regime de historicidade ocidental. O texto que eu selecionei para discussão da aula de hoje é o texto do Themistocles César, O Sentido de Ensinar História nos Regimes Antigo e Moderno de Historicidade. Então esse foi o texto que eu mandei para vocês lá no grupo, né? O capítulo 1 desse livro organizado pelo Marcelo Magalhães, Ensino de História, Usos do Passado, História e Mídia. Então, a nossa discussão hoje é no capítulo 1 desse livro. Então, uma dinâmica das nossas aulas e da apresentação dos slides vai ser a exposição dos objetivos do texto, a estrutura do texto, a estrutura de argumentação dele e as conclusões do texto. Tudo bem? Então, essa vai ser um exercício que a gente vai fazer na leitura dos textos, de sempre procurar entender qual é o objetivo que o autor quer, né, com aquele texto, como é que ele apresenta os argumentos dele, quais são os principais argumentos que ele apresenta no texto e quais são as conclusões que ele chega, tudo bem? Então, porque, lembrem, que essa estrutura vai ser a estrutura, identificar essa estrutura, entender como é que o texto se constrói, quais são os objetivos que o autor traça, quais são os principais argumentos que ele estabelece e as conclusões que ele chega, identificar essa estrutura do texto é importante porque vai ser essa estrutura que vai ser o objeto de avaliação dos fichamentos e da resenha, né? Então, essa vai ser sempre um exercício que a gente vai fazer em todas as aulas, de identificar os objetivos dos textos, os principais argumentos e as conclusões. Então, qual é o objetivo desse texto do Themistocles César, O Sentido de Ensinar História no Regime Antigo e Moderno de Historicidade? Ele procura compreender os regimes de historicidade como uma reflexão sobre a experiência humana do tempo e no tempo. Então, esse é um aspecto fundamental da discussão sobre o regime de historicidade, né, sobre esse conceito, que ele procura entender nos diferentes momentos das sociedades humanas, e aqui a gente está pensando principalmente das sociedades antigas, das sociedades modernas, como é que essas sociedades experimentaram, como é que elas, a percepção e a elaboração que elas tiveram sobre o tempo, né? Como é que foi que elas pensaram o seu tempo e como é que isso se transformou em conhecimento histórico. Essa é a grande preocupação desse conceito do regime de historicidade, né? Entender essa experiência do tempo e no tempo. Então, o Themistocles César, ele diz assim, logo no início do texto, aí eu faço a citação aqui: o regime de historicidade... Oi, gente? Pode falar, William. Não, foi sem querer, desculpa. Ah, tá. Tudo bem. Então, o Themistocles César, ele faz uma citação, ele afirma da seguinte forma no início do texto: o regime de historicidade é um artefato tipo ideal no molde weberiano que valida sua capacidade heurística. E quando ele fala capacidade heurística, é a capacidade de interpretação, é a capacidade de reflexão,
ao interrogar as modalidades de articulação das categorias do passado, do presente e do futuro. Então, é exatamente isso que o regime de historicidade procura entender. É um conceito que nos ajuda a compreender como as sociedades humanas, e aqui as sociedades antigas e modernas, que é a nossa grande preocupação, estabeleceram a relação entre passado, presente e futuro. Então, ele diz um pouco mais à frente. Logo, em termos gerais, pode-se afirmar que o regime de historicidade antigo se caracteriza pela preponderância do passado, da história magistra vitae, que a gente vai entender um pouco mais para frente o que significa essa história magistra vitae, ou a história mestra da vida, né? Essa é a grafia original em latim. Enquanto o moderno, né, o regime de historicidade moderno, é marcado pela forte marca do futuro, momento em que as lições da história provêm do porvir, né? Provém do que ainda virá, como acontece com Tocqueville e Marx. Então, aquela questão que eu já tinha falado para vocês na aula de apresentação é de entender que o regime de historicidade antigo ele vai se preocupar, ele vai ser marcado pela valorização do passado, né? De entender o passado como o momento ou o espaço social e temporal em que ele é uma referência para o presente, né? Então, o regime de historicidade antigo vai ser marcado por essa característica, enquanto que o regime de historicidade moderno ele vai ser marcado pela preponderância ou pela valorização do futuro. Então, o presente ele vai procurar, obviamente, estar relacionado ao passado, mas a preocupação fundamental dele é de procurar construir o futuro. Então, essas são as duas grandes diferenças e características entre o regime antigo de historicidade e o regime moderno de historicidade. Então, esses daqui são os objetivos do texto, os elementos iniciais que o autor apresenta e que ele vai desenvolver no transcorrer do texto. E também, outro aspecto importante é que o Themistocles César, nesse texto, ele faz basicamente um resumo, vamos dizer assim, ele faz uma apresentação geral sobre a discussão do historiador francês François Hartog. O conceito de regime de historicidade é um conceito formulado pelo historiador francês chamado François Hartog, né? Então, o que o Themistocles César ele faz é basicamente comentar, apresentar a discussão do François Hartog. Tudo bem? Então, qual é a estrutura do texto, né? Como é que está organizada a estrutura de argumentação do texto? Então, o primeiro ponto é o regime de historicidade antigo, né? Então, percebam, os objetivos eles sempre estão em coerência, em consonância com a estrutura do texto. Então, o primeiro ponto que ele vai tratar é sobre o regime de historicidade antigo, né? Quais são as características desse regime? O segundo ponto do texto é entre o regime antigo e o moderno de historicidade. Então, existe aí um intervalo entre o regime antigo e moderno que o autor vai tratar também e é um dos tópicos da argumentação dele. Depois, o terceiro ponto do texto é o regime de historicidade moderno. Então, é o terceiro ponto de argumentação da discussão do texto. E a conclusão do texto sobre o regime de historicidade contemporâneo e o presentismo. Então, como eu também havia dito para vocês anteriormente, o François Hartog ele formulou esse conceito, o regime de historicidade, porque ele procurou entender principalmente como é que se estabelecia a experiência do tempo, a reflexão sobre o tempo no período contemporâneo, que é o período em que ele vive, né? Que foi basicamente o transcorrer do século XX. Então, ele percebeu que no século XX, principalmente a partir da queda do Muro de Berlim, em 1989, foi um momento de ruptura, um momento de mudança muito importante para se pensar a história contemporânea, e ele percebeu que nesse momento as sociedades contemporâneas não se pautavam nem pela valorização do passado e nem por uma expectativa do futuro.
elas se preocupavam basicamente em vivenciar o presente, tão somente, né? De ter o presente como referência, de viver um dia atrás do outro, né? De não ter essa expectativa sobre o futuro e nem necessariamente ter uma referência no passado. Foi o que ele chamou de presentismo. Então, o presentismo seria a característica das sociedades modernas, né? A valorização do presente sem necessariamente ter referências no futuro ou no passado. Só que aí ele pensou o seguinte: se essa é uma característica do período contemporâneo, quais seriam as características dos outros momentos históricos, né? Do período antigo e moderno? Então, foi a partir dessa perspectiva e dessa análise sobre o presente dele, né? Do presente dele enquanto historiador que vivenciou o século XX, vivenciou o século XXI, né? Gente, só um momento, deixa eu ligar aqui a minha bateria que está descarregando no computador. Pronto. Então, as conclusões do texto vão tratar basicamente sobre essa dimensão do regime de historicidade contemporâneo. Então, essa é basicamente a estrutura de argumentação do texto. Então, aí, a partir disso, a gente parte para a sua primeira discussão, que é sobre o regime de historicidade antigo. Então, o Thomistocles César, ele inicia apresentando, nessa parte do texto, nessa discussão, apresentando uma citação do, vamos dizer assim, historiador, do poeta Cícero, que foi um grande intelectual, vamos dizer assim, né? Uma figura destacada no período, na história de Roma, e ele basicamente vai apresentar uma definição de história, que é a seguinte: testemunha dos tempos, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida, mensageira do passado. Essa citação está no livro do Orador. Então, o Cícero, ele apresenta essa definição de história. Então, a história, ela seria essa mestra da vida, ela seria essa mensageira do passado. Então, a partir dessa definição, ela se tornou uma definição extremamente importante para entender como é que se estabeleceu esse conceito antigo de história, né? Esse conceito de história produzido na antiguidade. A definição de Cícero ficou conhecida como a história magistra vitae, a história mestra da vida. E essa concepção foi o fundamento do regime de historicidade antigo. Então, quais são as principais características dessa definição, né? Os principais componentes dessa definição é basicamente compreender o historiador como um orador, como aquele que vai apresentar o passado como um espaço social e cultural que serve de exemplo para o presente. A história como fornecedora de exemplos possíveis de imitação ou de repúdio mantém-se de certa forma atuantes até hoje. Essa concepção de história, embora ela tenha sido superada, vamos dizer assim, ela tenha sido datada, ela teve vigência por um determinado período, ainda hoje, de alguma forma, tem algumas pessoas que compreendem que é possível você entender a trajetória de determinados indivíduos como um exemplo para o tempo presente. E isso só demonstra o quanto essa ideia é forte e o quanto ela permanece, embora ela já tenha sido superada, vamos dizer assim, do ponto de vista historiográfico, né? Então, essa definição de história do Cícero, que se tornou uma definição de história de referência na antiguidade, é entender que a história, ela seria a construção, a história seria esse conhecimento que procura entender o passado e principalmente entender a trajetória de determinados indivíduos como exemplos a serem seguidos, de exemplos a serem imitados.
Então, por isso que a história ela seria a mestra da vida. Ela seria, nós teríamos que como extrair ensinamentos e aprendizagens do passado. Seria basicamente essas características mais gerais dessa concepção de história antiga, dessa concepção de história do regime de historicidade antigo. Então, a definição de Cícero codificou um conjunto de concepções antecedentes a ele. Por exemplo, essa é uma definição que também era comum ao Heródoto, ao Tucídides, que foram dois grandes historiadores gregos, e que é uma discussão que a gente vai tratar nas nossas próximas aulas, né? A concepção de história tanto de Heródoto quanto de Tucídides, assim como noções que lhe foram contemporâneas e que perduraram além da sua época. Então, essa definição do Cícero foi uma definição que conseguiu compilar uma série de definições que antecederam a ele, que foram vigentes na sua época e que perduraram para depois dele, como a gente vai ver no transcorrer da argumentação do texto. Por exemplo, um historiador, tanto Políbio quanto Salustio, foram dois historiadores romanos contemporâneos que viveram na mesma época que o Cícero, e eles também comungam dessa concepção. Políbio identificava nesta concepção, na concepção do Cícero, uma forma comum de elogios na história. Então, geralmente, quando você queria elogiar um determinado governante, ou você queria elogiar uma determinada figura pública de destaque, geralmente essa concepção de história ela era utilizada, né? De procurar no passado exemplos a serem seguidos. Então, o Políbio foi um historiador que também comungou dessa concepção de história. O Salustio também referendou essa discussão. Ele considerava que das atividades do espírito, das atividades intelectuais, a memória dos fatos tem utilidade. A recordação, esse processo de procurar no passado exemplos, né, de procurar no passado lições para o presente, conduz à emulação e à imitação. Então, essa foi uma ideia que não ficou apenas limitada ao Cícero, né? Ela foi uma ideia que foi comungada, foi compartilhada por outros historiadores na antiguidade também, e nesse caso aqui, contemporâneos do Cícero, também historiadores romanos. Outro historiador de destaque foi o Plutarco, né? A obra de Plutarco, chamada Vidas Paralelas, que essa obra ela é um conjunto de biografias de sujeitos destacados no período da história romana. Não raro, vários imperadores têm o seu perfil biográfico apresentado nessa obra, chamada Vidas Paralelas. Então, a obra de Plutarco, Vidas Paralelas, é um marco no gênero biográfico, que traça os perfis de grandes homens que devem ser imitados por suas proezas políticas e militares. Então, percebam, aqui essa concepção de história ela vai sendo desenvolvida sob diferentes formas. Nesse caso aqui, do Plutarco, ela foi desenvolvida a partir do gênero biográfico. Então, ele selecionou os sujeitos que ele considerava serem importantes de serem imitados, vamos dizer assim, que eram exemplares, né, que foram sujeitos que, por suas virtudes, né, por suas realizações políticas e militares, se transformaram em exemplos a serem seguidos. Então, percebam que essa concepção de história é uma concepção que foi bastante desenvolvida no período do Cícero por outros historiadores também contemporâneos a ele e que também tinham a mesma origem romana, né? Então, a concepção de Cícero foi apropriada pela história cristã. Então, quer dizer, não ficou somente, percebam, não ficou somente restrita à antiguidade. No período medieval, essa concepção de história também foi apropriada, né? A história, como reunião de trajetórias exemplares, convence a monarquia católica. Então, a gente vai perceber que essa concepção, ela também vai ser apropriada no período medieval, né? No período subsequente ao da antiguidade,
essa concepção de história, ela também vai se tornar uma referência para se pensar a história cristã, que vai ser também uma das discussões que a gente vai estabelecer no transcorrer do nosso curso. Isidoro de Sevilha era resistente a uma história magistra vitae profana, embora reconhecesse o caráter educativo da história não eclesiástica. Então percebam, aqui nesse momento, o que está se produzindo uma história cristã, eles eram bastante resistentes em relação a uma história que não fosse cristã, né? Que não tivesse como referência os dogmas, os preceitos da Igreja Católica. Mas mesmo que eles fossem reticentes, tivessem alguma resistência, eles consideravam que essa concepção de história, a Magistra Vitae, ela era importante porque ela tinha esse caráter educativo, né? Ela tinha esse caráter de estabelecer comportamentos que fossem, de produzir comportamentos que fossem desejáveis, né? De apresentar aspectos que fossem considerados importantes a serem ensinados, vamos dizer assim. Outro apologista cristão, outro intelectual importante desse momento, de origem anglo-saxã, de origem inglesa, foi o monge Beda, que também reconhecia a dimensão pedagógica dos exemplos da história civil, né? Dessa história não religiosa, né? Dessa compilação de exemplos, de lições, né? Mesmo que não fossem pautados numa perspectiva cristã, ele reconhecia a dimensão pedagógica dessa história, fosse pelos casos repulsivos a serem evitados, fosse pelos casos virtuosos a serem imitados. Então, percebo, como essa concepção de história ela vai sendo apropriada e vai sendo desenvolvida sob diferentes formas. Então, o monge Beda, ele vai considerar que é importante essa concepção de história porque ela consegue selecionar os exemplos que poderiam ser evitados e os exemplos que deveriam ser valorizados, que deveriam ser imitados, né? No período do Renascimento, isso aí a gente já está falando a partir do século XVI, o Maquiavel também, o Nicolau Maquiavel, o filósofo político Nicolau Maquiavel, que se destacou pela obra dele, O Príncipe, também deu continuidade a esta concepção de história, né, a Magistra Vitae, essa concepção de história da antiguidade, pois os homens, segundo Maquiavel, os homens não deveriam apenas conhecer os acontecimentos passados, mas empenhar-se em imitá-los, principalmente os acontecimentos ou os comportamentos, a trajetória dos grandes homens que teriam tido sucesso, que teriam realizado grandes realizações. Então percebam, uma característica importante é de perceber o quanto essa concepção de história ela teve uma longevidade, né? Ela não ficou apenas restrita à antiguidade, ela foi sendo apropriada por outros momentos históricos, né? No humanismo, Charles Rolin citou ativamente Cícero em suas obras e considerou que a história, quando bem ensinada, é uma escola moral dos homens. Então percebam, a concepção do Cícero, ela foi se tornando referência para a concepção de história que foi sendo construída em outros momentos, né? Aqui no caso do Renascimento e do humanismo. O período também do Iluminismo também rendeu homenagens ao regime de historicidade antigo ao fazer referências à obra do Tucídides. Então, não somente, né, o Cícero se tornou uma referência, a obra do Cícero se tornou uma referência, né, mas também a obra do Heródoto e do Tucídides também se tornaram referências dessa concepção antiga de história. Isto ficou evidenciado, essa referência, né, nos trabalhos de Jean-Jacques Rousseau, que exaltou a figura de Tucídides como um verdadeiro modelo de historiador. Outro entusiasta, outro sujeito que valorizou muito a obra do Tucídides foi o Gabriel Banot, também conhecido como Abade de Mably. Para esse outro intelectual do período do Iluminismo, o historiador grego, no caso o historiador Tucídides,
foi um historiador político e um produtor de modelos de comportamento e de escrita. Então, percebam como, já no período moderno, né, essa concepção de história antiga foi referência para a reflexão desses intelectuais. Mas aqui a gente ainda vai ver como é que vai se estabelecer o regime de historicidade antigo e qual vai ser a mudança que vai se estabelecer, como eu já tinha dito para vocês anteriormente. O que é importante aqui é como o Thomaistuclis César, ele apresenta de como essa concepção de historicidade antiga, ela teve uma vigência para além da antiguidade, ela se tornou uma referência também em outros momentos históricos. O Rousseau e Mable levantam uma questão teórica que será fundamental para a instituição da história como uma disciplina científica no século XIX. Então esse daqui é um momento, os questionamentos que tanto Rousseau quanto Mable vão levantar sobre o conhecimento histórico vai já apresentar alguns elementos que vão ser desenvolvidos mais posteriormente, a partir do século XIX, que é principalmente o seguinte, de que a história deveria ter um caráter, a narrativa histórica deveria ter um caráter objetivo e neutro. Então, essas duas características já vão começar a ser levantadas nesse momento, no final do século XVIII, para início do século XIX, e que já vai começar a apresentar os elementos de ruptura, né, de rompimento com a história magistra vitae. Porque a história magistra vitae, ela não é uma concepção de história nem objetiva e nem neutra, porque ela sempre está se posicionando, né? Ela sempre está procurando apresentar uma dimensão de posicionamento, de subjetividade do historiador, daquilo que ele considera correto e daquilo que ele considera errado, né? Só que, a partir desse momento, a partir do final do século XVIII, início do século XIX, vai se começar a ter uma mudança na construção da narrativa histórica, que vai procurar se pautar pela objetividade e pela neutralidade. Então, a busca por esse estatuto de cientificidade, então, a história vai começar a procurar se estabelecer enquanto ciência, né, enquanto uma disciplina científica. Esse momento dessa busca por esse estatuto de cientificidade demarcará o declínio da história magistra vitae. Então, esse momento de transição entre o século XVIII e o século XIX vai marcar esse momento de declínio da história magistra vitae e o surgimento do regime de historicidade moderno, que é basicamente a nossa próxima discussão. Na verdade, entre o regime antigo e o regime moderno, existe uma transição, né? Então, que é o segundo ponto de discussão do texto, né? Antes de entrar na discussão sobre o regime moderno de historicidade, esse momento é um momento importante para entender como é que vai se estabelecer essa transição e como eu falei para vocês na aula anterior, como a Revolução Francesa vai se tornar um elemento fundamental de transição entre o regime antigo de historicidade e o regime moderno de historicidade. Então, o Thomaistuclis César afirma: qual o sentido de ensinar história em tal contexto, nesse contexto de transição, sabendo-se que desde o humanismo já existia oposição à ideia de que se podia aprender com a história? Então, já se começa a fazer esses questionamentos em relação a de se extrair exemplos, de se extrair lições sobre a história, principalmente em relação ao passado, que foi uma ideia bastante cara, bastante valorizada na antiguidade. Então, para além da passagem de um regime a outro, né, para além da passagem do regime antigo para o regime moderno, que ele vai tratar nessa parte do texto desse momento de transição, observa-se a concomitância e a discordância. Então, nesse momento aqui, como a história ela é um processo, os processos de mudança eles não acontecem do dia para a noite, né? Os processos de mudança eles acontecem de maneira processual, eles vão se constituindo. Então, determinadas características de uma época convivem com as características de outra época, até que a mudança se efetive de forma definitiva. Então, aqui o que ele está dizendo é que esse momento de transição entre o final do século XVIII e o início do século XIX vai ocorrer e que a Revolução Francesa vai ser um marco fundamental,
vai ocorrer a convivência a concomitância entre o desaparecimento, vamos dizer assim, da Historia Magistra Vitae, né? Ou pelo menos a sua hegemonia, né? A sua existência de maneira modelar, né? Da sua preponderância, e já começa a apresentar os primeiros traços de uma concepção moderna de história. Então, de todo modo, o regime de historicidade moderno se impôs, né? Embora, nesse momento de transição, embora tenha recebido oposição, né? Também tenha recebido críticas, né? Tenha também recebido discordâncias. Nesse sentido, para entender essa transição, esse momento de transição entre o regime antigo e o regime moderno, a trajetória de René de Chateaubriand é fundamental. Então ele vai utilizar aqui a trajetória desse historiador francês chamado René de Chateaubriand para a gente entender como é que se estabelece os dilemas, né, e as preocupações nesse momento de transição entre o regime antigo e o regime moderno. A relação entre antigos e modernos ocorreu desde a juventude de Chateaubriand. Então, desde o início, desde a juventude de Chateaubriand, essa convivência ou essa relação entre antigos e modernos já se estabelecia na trajetória dele. No livro Ensaio Historique, que é o ensaio histórico, que é um livro do Chateaubriand, que foi escrito entre 1794 e 1797, ele vai... Percebam que é o período posterior à Revolução Francesa, né, que ocorreu em 1789. Então, o Chateaubriand, ele escreve essa obra vivenciando os desdobramentos da Revolução Francesa, né, as mudanças sociais, políticas e econômicas provocadas pela Revolução Francesa. Essa obra do Chateaubriand é o registro da sua experiência nesse tempo de transição. E ela vai ser extremamente importante para a gente entender como é que ele vivenciou esse momento de mudança. O livro, então, qual era o grande objetivo dessa obra, né, do Chateaubriand? Esse livro, o objetivo dele era buscar traçar um paralelo entre as revoluções novas e as revoluções antigas, utilizando o modelo ainda Magistra Vitae. Então, o Chateaubriand, ele ainda se pautava por esse modelo Magistra Vitae, que era um modelo antigo. Ó, percebam, ele ainda é um momento em que esse modelo ainda está persistindo, né? Ele ainda, de alguma maneira, é uma referência. O objetivo dele era verificar a passagem do passado para o futuro, né? De entender como é que se dava esse processo de transição que ele estava vivendo, procurando comparar as novas revoluções, no caso as revoluções da modernidade, no caso a Revolução Francesa, fundamentalmente, com as revoluções acontecidas na Antiguidade. Ele procurava pensar essa relação entre passado e presente, o presente dele e o passado. E principalmente já estabelecendo aí as projeções para o futuro, né? Porque ele está vivendo esse momento de transição, esse momento de mudança provocado pela Revolução Francesa. No entanto, o tempo estava acelerado. Os eventos corriam mais rápido que a pena e a percepção de Chateaubriand. Então, a percepção dele sobre os acontecimentos que ele estava vivenciando e principalmente a rapidez com que as mudanças estavam acontecendo faziam com que a percepção dele se tornasse uma percepção que não conseguia acompanhar aqueles acontecimentos, né, por conta da rapidez com que eles ocorriam. Tornava-se tarefa ingrata escrever a história da Revolução Francesa baseado nessa concepção da Historia Magistra Vitae, pois um dos seus pressupostos fundamentais era a imutabilidade da natureza humana. Então percebam, isso daqui é um aspecto muito importante desse momento de transição, e que a obra do Chateaubriand é uma obra importante para entender isso.
por que a história magistra vitae se torna uma concepção de história que não consegue acompanhar, não consegue entender os acontecimentos da Revolução Francesa? Porque ela se pautava numa compreensão de que a natureza humana ela era imutável. Então, o que isso quer dizer? Se eu procuro entender o passado como um espaço social e cultural de exemplos que possam ser seguidos, eu compreendo que determinados comportamentos ou determinadas ações, determinadas atitudes, elas não se modificam com o passar do tempo. Por isso que eu procuro entender as virtudes, os exemplos, as lições do passado para elas se tornarem uma referência para o presente. Então, essa concepção ela se pauta nessa ideia de que a natureza humana ela não se modifica. E por isso que é importante você compreender o passado para imitar esses comportamentos exemplares. Essa é uma compreensão que não vai conseguir dar conta de acompanhar as mudanças que a Revolução Francesa vai impor. As mudanças que vão procurar demonstrar o quanto que a natureza humana ela está circunscrita a um contexto histórico e ela está sempre em mudança, entende? Não existe a persistência ou a imutabilidade da natureza humana, dos comportamentos humanos, né? Das atitudes humanas, porque elas estão circunscritas a um determinado contexto e a um determinado processo histórico. Então elas estão sempre em mudança, né? Então percebam que aqui é uma incompatibilidade entre essa concepção de história magistra vitae para entender essas modificações do período moderno, sobretudo a partir da Revolução Francesa, que é um marco fundamental. A concepção de história exemplar, que é essa concepção de história magistra vitae, torna-se obsoleta diante da aceleração do tempo provocado pelos tempos modernos, corporificado na Revolução Francesa. Então, esse momento de transição vai ser um momento em que cada vez mais os tempos modernos vão se estabelecer em outros patamares em que a concepção antiga de história não consegue mais explicar. Chateaubriand tem um instrumento de análise, que é a história magistra vitae, que não consegue observar a complexidade do seu tempo, que é esse tempo moderno, que é a modernidade, que tem como marco fundamental a Revolução Francesa. Então, esse momento de transição aqui ele é importante para a gente entender como é que vai se dar o surgimento do regime de historicidade moderno. Então, aqui é o terceiro aspecto do texto, é o terceiro momento de argumentação, de discussão, em que vai se estabelecer a argumentação do texto. Então, as críticas ao conceito antigo de história reorganizam a temporalidade, pois o passado e o futuro assumem novas configurações no novo conceito de história, que é esse conceito moderno de história. Então agora vai se estabelecer uma nova relação entre passado e futuro. Então, lembra, o conceito antigo de história estabelecia uma relação entre presente e passado de valorizar sobretudo o passado. Agora, a partir da modernidade e desse conceito moderno de história, vai se reconfigurar essa relação e agora vai se estabelecer a relação entre presente e futuro, procurando valorizar o futuro. E a gente vai entender um pouco como é que essa época e como é que essa concepção de história se caracteriza. A Revolução Francesa, que foi esse coletivo singular, foi o evento fundamental que fez emergiu o novo conceito de história, que estabeleceu um movimento de singularização histórica e linguística, que em resposta ao antigo regime. Então, esse momento é o momento em que vai se surgir a concepção de história, né, e a percepção social em reação, sobretudo, ao antigo regime, né, em reação às estruturas de organização social que a Revolução Francesa vai superar, vai estabelecer a ruptura. Então, aqui,
a gente vai... vão surgir os conceitos que vão procurar estabelecer o que seria a liberdade, a justiça, o progresso e a revolução. Aqui a gente não tem mais as dimensões das liberdades, ou das justiças, ou dos progressos, ou das revoluções, porque a Revolução Francesa vai ser esse marco fundamental, que vai estabelecer o que é o parâmetro da liberdade, da justiça, do progresso e da revolução. Vai procurar estabelecer essa singularidade, né? Essa dimensão que vai procurar sintetizar essas noções para a modernidade. Um analista deste momento, né, um intérprete desse momento, um historiador que vai ser bastante relevante é o Alexis de Tocqueville. O Alexis de Tocqueville, ele apontou que a emergência da modernidade como uma experiência histórica, que é exatamente esse momento a partir da Revolução Francesa, né, que é um marco fundamental da modernidade, o Alexis Tocqueville vai apresentar a modernidade como esse aspecto fundamental da experiência histórica, assim como ele vai apontar para o rompimento com o regime de historicidade antigo. No entanto, suas análises ainda houve a permanência desse caráter pragmático e pedagógico da história. Então, esse é o momento em que se estabelece a ruptura e a construção de um regime de historicidade antigo, mas de alguma maneira essas características do regime de historicidade antigo também ainda se apresentam, ainda tem resquícios, né? Embora ele já não seja mais dominante e não seja mais referência. Esse é um aspecto importante. Porque agora está se construindo uma nova concepção de história, né? Então, o Alexis de Tocqueville vai ser um desses intelectuais que vai apresentar esse momento de ruptura, desculpa, esse momento de ruptura, embora ele ainda tenha como referência alguns elementos e algumas características do regime antigo de historicidade, sobretudo de pensar o caráter pragmático e pedagógico da história, que são características do regime antigo de historicidade. A emergência no século XVIII e a consolidação no século XIX da filosofia da história contribuíram para a desarticulação da ideia de que se pode aprender com a história. E, sobretudo, esse momento aqui entre o século XVIII e o século XIX desarticulou a ideia de que se pode aprender com a história, sobretudo de se aprender com o passado, de se aprender com exemplos, com comportamentos exemplares, com comportamentos modelares do passado. Então esse é um momento em que, embora ainda se apresente alguns resquícios, essa ideia já não é mais dominante. O conceito de progresso torna obsoleto o caráter exemplar da história, pois a experiência histórica da modernidade estava condicionada pelo desenvolvimento científico, técnico e econômico. Então percebam, a ideia de progresso vai ser um elemento fundamental para a estruturação do conceito moderno de história. Então percebam, nesse momento, entre o século XVIII e o século XIX, que vai ser um momento de transformações, de grandes transformações científicas, técnicas e econômicas, que vai emergir essa concepção, esse conceito de progresso. Então percebam, quando se fala em progresso, a gente sempre está pensando em melhoria da sociedade no sentido para o futuro, né? Ninguém fala do progresso para a gente voltar ao passado. A ideia de progresso ela está sempre voltada para o futuro. Essa ideia ela vai ser fundamental para a constituição do conceito moderno de história, porque vai se projetar as mudanças que se querem ver no presente para o futuro. É por isso que ocorre essa valorização do futuro. E isso vai se dar por conta dessa valorização do desenvolvimento técnico, científico e econômico. Percebam, esses processos de mudança, eles vão cada vez mais apontar para a modificação do presente a partir de um futuro no qual se quer chegar, né? Então, essas mudanças que vão marcar o século XVIII e o século XIX, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, por exemplo, que é um outro marco importante, essas modificações na própria experiência do tempo, essa aceleração que o capitalismo em consolidação na sua época industrial vai estabelecer,
né? De você ter cada vez mais um tempo linear, um tempo marcado pela linearidade do relógio, né? De você ter o tempo do trabalho, o tempo do lazer, essa perspectiva de que cada vez mais as modificações técnicas, as modificações econômicas que vão condicionar a experiência moderna, vão fazer com que a ideia de progresso se torne uma ideia central, principalmente para projetar para o futuro as modificações que nós queremos ver no presente. Então, percebem? Isso é uma ideia totalmente nova e totalmente diferente da ideia do regime antigo de historicidade. O progresso torna-se a ordem do tempo, a referência do tempo. Cada vez mais admitia a dimensão única e singular dos acontecimentos históricos. Então, cada vez mais aqui a gente vai pensar não o caráter exemplar. Nesse período da modernidade, não vai mais se pensar no caráter exemplar ou nas virtudes que o passado tem para legar ao presente. O que a gente vai pensar agora é quais são as características que nós queremos modificar no presente e projetar para o futuro. E isso vai estar relacionado a pensar essa singularidade dos processos históricos, dos acontecimentos históricos. E aí o Thomaitu César afirma, e aqui eu cito: não é mais o passado que esclarece e ilumina o futuro, mas o futuro que relança sobre o passado o peso da sua presença. Não mais como imitação nem como singularidade, mas como diferença. Aqui, gente, vai se estabelecer um momento fundamental para a gente entender o seguinte: de pensar o futuro como esse porvir a ser construído, como o avanço, como o progresso, e pensar o passado como aquilo que tem que ser superado. De pensar o passado como um símbolo do atraso, vamos dizer assim, né? De pensar, por exemplo, a partir do presente, desse presente da modernidade, que é esse presente marcado pela mudança, pelo desenvolvimento econômico, pelas mudanças técnicas, essas mudanças, essa experiência da modernidade vai sempre apontar para o futuro enquanto progresso e entender o passado como aquilo que precisa ser superado enquanto atraso. Entende? Então esse daqui é o aspecto fundamental para se entender esse contexto do regime de historicidade moderno, essa valorização do futuro, né? E aí o Thomaitu César cita um exemplo dessa nova relação entre o tempo e a história no regime de historicidade moderno. Ele cita uma famosa afirmação de Marx que está no livro O 18 Brumário. O 18 Brumário é um livro do Marx muito importante porque ele vai analisar, por exemplo, o período de histórico que ele estava vivenciando, né, que é o governo do Luiz Bonaparte na França. E aí ele vai ser um desses representantes desse regime moderno de historicidade. E esse trecho ele é importante para a gente entender como é que se estabelece essa mudança, né? Como é que se estabelece esses aspectos, essas características do regime moderno de historicidade. Então, a citação do Marx diz o seguinte: os homens fazem a sua própria história, mas não o fazem como o querem. Não o fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas que se defrontam diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Então, percebam, gente, como é que essa afirmação ela sintetiza esse processo de mudança que a gente está analisando, que a gente está refletindo aqui na aula de hoje. Os homens fazem a sua própria história. Então, esse daqui é um aspecto fundamental do conceito moderno de história. A história ela é um processo histórico em que os homens agem nesse processo, né? E sobretudo, agem não de acordo com a sua vontade, mas com aquilo que o passado legou a eles, né? Então, se eles fazem a história
e principalmente eles têm uma perspectiva de mudança dessa história, essa mudança ela vai se estabelecer a partir da superação daquilo que foi legado pelo passado, entende? Então aqui o Marx ele estabelece a perspectiva, e que vai ser uma perspectiva comum a esse período moderno, né, esse período de mudança, de que nós fazemos a história, nós podemos modificar a história, podemos modificar os parâmetros da sociedade que nós temos no presente, a partir da projeção da sociedade que nós queremos construir no futuro. Entende? E a gente vai construir isso superando os problemas, as questões que o passado nos legou. Então esse é um aspecto fundamental desse momento, do regime moderno de história. Então o fluxo sobre o ensinamento da história se inverte, pois os exemplos e as expectativas não vêm mais do passado, uma vez que estão projetadas para o futuro. Então a perspectiva aqui, nesse regime moderno, é de pensar a projeção para o futuro, de valorização do futuro, a partir do momento que a gente compreende que nós fazemos a história, que nós somos agentes históricos, que podemos modificar a história e que as modificações que nós queremos é para a construção de uma sociedade futura. E que essa construção procure superar o legado do passado. Então, essa é basicamente uma característica fundamental do regime moderno de historicidade. No curso, a gente vai analisar esses momentos, tanto do regime antigo de historicidade, quanto do regime moderno, com mais vagar, né? Com mais tempo, com mais profundidade. Essa aula de hoje é uma aula que procura apresentar esses parâmetros mais gerais, né? Procura apresentar esses aspectos mais gerais sobre as características do regime antigo de historicidade e do regime moderno. Então, a gente chega às conclusões do texto, né? As conclusões que o Thomistocles César estabelece para essa discussão. Então, o que ele vai apresentar aqui é de pensar o seguinte, e aí ele vai pensar principalmente de como o presentismo, né, a valorização do presente, que é uma característica do regime contemporâneo de historicidade, né, que é o regime que nós vivenciamos, né, ele vai apresentar que, primeiro, compreender o presente como uma dimensão do tempo não é uma coisa que, obviamente, está relacionada à nossa época, né? A grande diferença da nossa época, do período contemporâneo, para o período moderno e para o período antigo, é que a nossa época ela procura estabelecer uma valorização do presente, enquanto que o moderno valorizava o futuro e o antigo valorizava o passado. Então, a dimensão do presente sempre esteve como referência tanto para o regime antigo quanto para o regime moderno. Obviamente, você pensava o passado a partir do presente, você pensava o futuro, né, as projeções do futuro a partir do presente. Então, essa é a dimensão do presente sempre esteve pautado na reflexão histórica. Tanto na antiguidade quanto no medievo, a compreensão do presente sempre assumiu diferentes funções no conhecimento filosófico e no conhecimento histórico. Então, o que ele vai mostrar aqui é que essa dimensão do presente sempre esteve presente, sempre constou na reflexão histórica com o passar do tempo. No século XIX, mesmo que se estabeleceu a história como esse conhecimento do passado, houve diversas tentativas de escrever sobre o presente, né? Então, ele vai demonstrando como o presente também se estabeleceu como uma perspectiva em diferentes momentos, né? Embora a nossa época seja a época que vai valorizar sobretudo o presente, né? Então, que vai ser caracterizada por esse presentismo, né? Que o Thomistocles César apresenta aqui, baseada nas reflexões do François Hartog. Na primeira década do século XX, tanto Coligny quanto Croce, que são dois historiadores importantes do início do século XX, se destacaram por apresentar o caráter presentismo do conhecimento histórico. Então,
essa característica, que vai ser uma característica fundamental para pensar o século XX, ela já estava presente na reflexão histórica nesse momento, né? Principalmente a partir da primeira metade do século XX. A história do tempo presente transformou-se em uma vertente historiográfica contemporânea a partir da fundação, em 1978, do Instituto de História do Tempo Presente, que é um instituto francês. A discussão aqui sobre a história do tempo presente vai ser uma vertente historiográfica que vai se constituir a partir, né, da segunda metade do século XX, a partir de 1978, que vai procurar analisar o tempo mais imediato, né? Vai procurar analisar o tempo do historiador, o tempo que o historiador vivencia, né? Então, a história do tempo presente, ela vai ser caracterizada pela análise do tempo mais próximo do historiador, que o historiador vivencia, o tempo mais contemporâneo ao historiador. E os temas mais visitados, né, por essa história do tempo presente, né, estão relacionados à identidade, né, à identidade nacional, social e étnica, ao dever de memória, ao patrimônio, à responsabilidade do historiador e a questão do acesso aos arquivos, entre outros temas que são abordados por essa agenda presentista. Então, esses são alguns elementos da conclusão que o Thomaitoville César traz, de pensar o seguinte, que a nossa época ela é marcada por essa valorização do presente e que que também ocorreu a emergência dessa perspectiva, dessa vertente historiográfica que é a história do tempo presente, que vai ter como agenda de pesquisa esses aspectos, né? A investigação da identidade, o dever de memória, o patrimônio, a responsabilidade do historiador, a questão do acesso aos arquivos. E aí eu finalizo a apresentação com uma série de questionamentos do Thomaitoville César. Logo no parágrafo final do texto, ele apresenta uma série de questionamentos que eu acho que são importantes para a gente encerrar a discussão de hoje. Ele diz assim: sabendo-se que o presente é o tempo do historiador, né? De qualquer historiador, de qualquer época ou lugar, sabendo-se que se o presentismo caracteriza o regime de historicidade contemporâneo, então o presentismo é essa característica fundamental do regime de historicidade contemporâneo, ele não é menos atuante em outras configurações historiográficas. Então o presente também foi uma dimensão que constou e que foi relevante na reflexão tanto do regime antigo de historicidade quanto do regime moderno, né? Apenas a diferença está em que no regime antigo de historicidade havia uma valorização do passado e no regime moderno uma valorização do futuro. Mas o presente sempre foi um parâmetro, sempre esteve ali como um elemento importante da reflexão. Sabendo-se que a diferença está no fato de que em outros momentos o presente não fechava o futuro, nem escapava do passado. Sabendo-se que antes o presente era um modo temporal, um período, uma etapa, uma sombra que se lançava para frente ou para trás. Então o presente, nesses outros regimes de historicidade, o presente ele era apenas um parâmetro no qual se projetava a perspectiva para o passado, no caso do regime de historicidade antigo, ou se projetava a perspectiva para o futuro, a partir do regime moderno de historicidade. Um espectro do homem ou da sociedade. Não um agora, e aí ele está falando do regime contemporâneo, né, de historicidade, não um agora que quer se eternizar. Como essa perspectiva, que é a perspectiva presentista, que é de pensar o presente pelo presente, né? Que essa é a característica da nossa experiência histórica, fundamentalmente, né? De não mais projetar o passado ou projetar o futuro, mas de pensar o presente sobre o presente, né? E aí ele pergunta: qual o sentido do ensinamento histórico diante desse cerco presentista? Quer dizer, como é que se produz o conhecimento histórico? Como é que se estabelece essa reflexão sobre o tempo e, sobretudo, o passado, nesse momento em que se valoriza, sobretudo, o presente?
E esse é um aspecto fundamental para a nossa formação enquanto historiadores e enquanto professores de história. Porque é, essa dimensão de o conhecimento histórico estabelecer a relação entre o passado e o presente, né? É um aspecto que é fundamental do nosso trabalho enquanto historiadores e professores de história. Essa reflexão sobre o passado e o presente apresenta uma série de questões e de problemáticas no nosso período contemporâneo, em que cada vez mais, a partir do uso da tecnologia, das redes sociais, cada vez mais você tem uma perspectiva, e pela velocidade das informações, né? E pela velocidade também dos acontecimentos, você acaba meio que perdendo a perspectiva temporal e acaba compreendendo de que apenas o presente existe, entende? Apenas esse contínuo do passar dos dias é que existe. E se perde a perspectiva de entender o nosso presente em uma perspectiva histórica, né? Em uma perspectiva que procura entender o passado, né? E também estabelecer as suas projeções para o futuro. Então, o nosso desafio enquanto historiadores e professores de história nesse momento que nós vivemos é de cada vez mais problematizar o presente a partir do conhecimento sobre o passado e, a partir dessa relação entre presente e passado, estabelecer o tipo de sociedade que a gente quer construir para o futuro. De quais aspectos nós pretendemos nos desenvolver enquanto sociedade para procurar superar determinados problemas que nós vivenciamos hoje no presente. Então, basicamente é essa a discussão do texto que eu queria fazer com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela presença. E aqui a gente abre para a segunda parte do texto, né? A segunda parte da nossa aula, da nossa discussão, né? Eu encerro agora a exposição do texto, né? A apresentação dos objetivos, dos principais argumentos e das conclusões do texto. E agora eu abro para vocês para a participação de vocês. As dúvidas, as questões, as contribuições, as impressões, fiquem à vontade. Agora é o momento de vocês. Bom dia, professor. Bom Me chamo dia. Will, eu faço parte da turma História 2019 e eu só tô pegando algumas coisas dessa matéria porque eu não tô como aluno efetivado, entendeu? Ah, você Eu não tô está mesmo matriculado. Não, eu tô mesmo por conhecimento. Aí assim, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais, que o senhor comentou sobre aquele historiador chamado François Hartog, Arthur. porque assim, a gente já tem trabalhado com ele. Uhum. Sim. É um historiador muito importante, né? Qual é a tua pergunta, William? Desculpa. Pode Não, repetir? é porque bem assim. Não, é porque assim, eu só tinha comentado sobre ele, né? Só que eu achei que faltou o senhor colocar o período mais ou menos em que ele viveu assim, só para situar as pessoas, porque eu só comentou com ele, só que o senhor passou assim, só falando o nome e a pessoa dele. Aí eu achei. Entendi. Entendi. O François Hartog, gente, ele é um historiador francês que ele é contemporâneo, se eu não me engano, ele ainda está vivo, né? Ele é um historiador francês muito importante pelo seguinte, ele é um historiador que estuda história da historiografia, né? Ele procura analisar a mudança da concepção de história que ocorreu com o passar do tempo, e ele é um grande especialista, principalmente de antiguidade. Ele é um estudioso da obra do Heródoto. E a grande especialidade dele é a história da historiografia, né? Ele procura entender as mudanças na escrita da história com o passar do tempo. A obra dele, que é referência, né, nesse campo da história, certo?
eu já vou tratar aqui da pergunta do Jackson, só para eu terminar aqui de responder a pontuação do Willing. O François Hartog, ele é um historiador muito importante no campo da teoria da história da historiografia, porque ele vai ser um historiador que vai apresentar uma obra bastante vasta e complexa sobre as mudanças da concepção de história, e a obra dele mais destacada é exatamente essa, o regime de historicidade. O regime de historicidade é um dos livros dele em que ele vai apresentar basicamente essa discussão que eu apresentei aqui na aula para vocês. O Théophile César é um historiador brasileiro que comenta sobre a obra do François Hartog. O regime de historicidade é um conceito formulado pelo François Hartog, né, que está presente nesse livro, que leva o mesmo título, o título leva o mesmo nome do conceito, né, regime de historicidade, e que ele vai apresentar essa discussão que eu fiz com vocês agora. Quais são as características do regime antigo de historicidade, quais são as características do regime moderno de historicidade e quais são as características do regime contemporâneo de historicidade. Então, que é basicamente aquilo que eu falei para vocês. O regime antigo ele é pautado pela valorização do passado, o regime moderno pela valorização do futuro e o regime contemporâneo pela valorização do presente. Tudo bem? E sempre entendendo isso, o regime de historicidade como a experiência humana no tempo e do tempo, né? De como é que as sociedades humanas experimentaram e construíram uma percepção sobre o tempo no qual estavam vivendo. Então aqui é a pergunta do Jackson. Bom dia, professor. Eu não estou podendo falar, mas gostaria de saber sobre essa questão do tempo conceitual. José de Assunção Barros, no livro O Tempo dos Historiadores, ele traz várias visões sobre o tempo histórico. Gostaria de saber, na visão dos historiadores, o que o senhor está passando para a gente. Quais conceitos de tempo históricos eles trazem? Certo. Boa pergunta, Jackson. Essa discussão que eu estou trazendo para vocês é uma discussão para a gente entender a mudança, né, da concepção de história com o passar do tempo a partir desse conceito de regime de historicidade. Existem, obviamente, outros conceitos de tempo histórico, né? Por exemplo, a perspectiva... vou dar um exemplo para vocês de conceito de tempo histórico que é muito utilizado pelos historiadores. Só para a gente ter uma ideia sobre a diversidade de concepções de tempo histórico, né? Um historiador da Escola dos Análises, chamado Fernand Braudel, foi um historiador muito importante, principalmente da segunda geração dos análises, ele vai construir uma das contribuições mais importantes dessa perspectiva historiográfica, que é a chamada dialética da duração, ou a construção das diferentes durações, das diferentes temporalidades. O que isso significa? O Braudel, ele vai dizer que existem, sobretudo, na constituição das sociedades, 3 tempos fundamentais, que é o tempo da curta duração, o tempo da média duração e o tempo da longa duração. Então, é a partir dessa dialética, né, dessa relação simultânea e contraditória entre esses tempos que vai se constituir as sociedades, né? Sobretudo as sociedades ocidentais, que é a referência dos estudos desses historiadores. Então, qual seriam as características do tempo da curta duração? A curta duração ela é marcada pelos acontecimentos políticos. Então, são os acontecimentos mais imediatos. São aqueles acontecimentos em que eles acontecem de maneira mais rápida, né? Então, os acontecimentos da curta duração seriam os acontecimentos políticos, principalmente. Então, a mudança de um governo para o outro, por exemplo, um governo dura 4 anos. Então, 4 anos é um período de curta duração, porque é um período em que você consegue lembrar sobre aquele processo, porque você vivenciou aquele processo, né? E ele está pautado num tempo mais imediato, mais próximo, né, da vivência do historiador, né? Sempre tendo a referência do presente. Então,
A partir do presente, o tempo da curta duração é o tempo dos acontecimentos políticos, vamos dizer assim. E quais seriam a característica do tempo da média duração? A média duração a característica deles são dos acontecimentos relacionados aos fenômenos econômicos. Então, quando você... A média duração, ela é pautada, ela é caracterizada pelos fenômenos econômicos, que acontece sobre um determinado período de tempo, né? Em que a perspectiva ela já não é curta, mas ela também não é longa. Ela é pautada na média duração. Então, por exemplo, se a gente for pegar, por exemplo, o ciclo da borracha na Amazônia, que acontece entre 1850 a 1912, então, olha, você já tem aqui um período de 1850 a 1912. Esse período já não é o período da curta duração, né? Que seria o período dos acontecimentos políticos. Ele já é um período de média duração, que vai de 1850 a 1912. Então, por exemplo, esse momento do chamado ciclo da borracha, da economia da borracha, ele foi um momento importante da história econômica da Amazônia, entre o final do século XIX, metade do século XIX e início do século XX. Então, os fenômenos de média duração, eles geralmente estão relacionados aos fenômenos econômicos, entendem? Então, essas seriam as características da média duração. E, por fim, vem o chamado tempo da longa duração. Então, o que seria a longa duração? A longa duração seria a perspectiva da cultura, a perspectiva da mentalidade, sobretudo das mentalidades. Então, quer dizer, a mudança da mentalidade, ela é uma mudança que se dá de maneira muito mais lenta. As mudanças culturais, elas levam muito mais tempo para acontecer. Então, a característica da longa duração seria os fenômenos relacionados à mentalidade e à cultura. Então, vou dar um exemplo para vocês. Se a gente for pensar, por exemplo, que até, por exemplo, a discussão sobre os arranjos relacionados, por exemplo, à organização familiar. É um exemplo, vamos dizer assim. Até a década de 90... Não, deixa eu ver aqui um outro exemplo que talvez seja mais claro para vocês, para a gente pensar essa questão da mentalidade, né? Da mudança na mentalidade. Os fenômenos culturais, eles são fenômenos que o estabelecimento deles ocorre de maneira muito mais lenta se a gente for comparar com os acontecimentos políticos e com os acontecimentos econômicos. Então, por exemplo, se a gente for pensar a questão do voto feminino, por exemplo, que é um fenômeno de mudança cultural extremamente importante, que, por exemplo, no Brasil, o voto feminino só foi regulamentado, formalizado, na década de 30 do século XX. Percebam, o voto feminino, a participação das mulheres nos acontecimentos políticos, né, como um sujeito votante, aconteceu na década de 30 do século XX. Mas se você for pensar, por exemplo, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, por exemplo, na Europa, isso já acontece desde o século XIX. Então, essa é uma mudança cultural que foi acontecendo de maneira muito mais lenta, né? Essa mudança de mentalidade em relação ao papel que as mulheres deveriam assumir no espaço público não é uma mudança, por exemplo, que ocorre no mesmo ritmo dos acontecimentos políticos e nem no mesmo ritmo dos acontecimentos econômicos. Entendem? Ele está relacionado a uma mudança de mentalidade e que dura muito mais tempo para acontecer. Então, essa seria, por exemplo, uma concepção sobre o tempo histórico
e que está relacionado a essa dialética da duração, né? Essas diferentes definições dos tempos, né? Do tempo histórico, em curta duração, média duração e longa duração. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, por exemplo, da gente pensar essa questão da mudança de mentalidade, a inserção das mulheres no mercado de trabalho já acontece desde o século XIX. Né? Na verdade, sempre esteve presente, né, a inserção das mulheres, mas a legitimidade, vamos dizer assim, da mulher assumir um papel de protagonismo no espaço público começou a paulatinamente acontecer no século XIX, mas isso só teve mesmo um processo mais relevante, com maior visibilidade no transcorrer do século XX. Então, se hoje as mulheres, de uma maneira geral, cada vez mais têm um papel de protagonismo que precisa avançar bastante, né, no sentido da igualdade dos direitos, de uma série de garantias de direitos das mulheres, essas mudanças elas aconteceram no transcorrer do século XIX e do século XX, a partir de uma mudança de mentalidade, a partir de uma mudança cultural. Então, e que é uma mudança que leva um tempo um pouco maior para acontecer, que é essa dimensão da mentalidade, da cultura, que está pautada na longa duração. Então, esse é um exemplo entre vários outros exemplos, mas eu espero ter respondido, ter tratado, ter apresentado essa diferença entre os tempos históricos, que é uma outra perspectiva sobre a temporalidade, né? Que é essa da dialética das durações, que é uma discussão formulada pelo Fernand Braudel, que é um historiador muito importante da segunda geração dos análises. Mais alguma questão, gente? Mais alguma discussão? Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida, gente? Nenhuma contribuição, nenhuma impressão, mas... Então, olha, certo. Se vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma contribuição a fazer, então eu só quero retomar algumas questões que a gente tratou no começo da aula, né? Pode perguntar, Velber. Professor, pelo que eu entendi, essas formas, o senhor falou de várias formas de historiografia, né? Sim. Como a historiografia passou por mudanças. Tipo, não tem como traçar um paralelo entre essas mudanças que ocorreram nesse período e as mudanças que ocorreram na historiografia brasileira? Olha, uma muito importante a tua pergunta, muito interessante. A gente pode pensar, por exemplo, de como a historiografia brasileira ela vai surgir a partir do século XIX. Então, a partir do período imperial, vamos dizer assim, principalmente a instituição do IHGB, do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que aconteceu, a fundação dele aconteceu em 1838, é quando vai começar a surgir a produção da historiografia brasileira, e depois, no transcorrer do século XX, com o surgimento das universidades e dos programas de pós-graduação de uma maneira geral. Então, vamos dizer assim, a historiografia brasileira ela já surge nesse período, no momento de constituição do regime moderno de historicidade, né? Então, por exemplo, os trabalhos que foram construídos nesse momento, eles são muito interessantes nesse sentido dessa projeção para o futuro. Vou dar um exemplo para vocês de traçar esse paralelo, né? As obras históricas, as análises sociais de uma maneira geral, não somente de história, mas que também levavam em consideração o passado, né? De um ponto de vista sociológico ou político, vamos dizer assim, mas que
procuravam refletir sobre o passado, eles procuravam, por exemplo, uma coisa que que vai ser uma característica muito importante da produção intelectual brasileira do século XIX, de uma maneira geral, vai ser procurar entender como é que o Brasil se constituiu enquanto nação, né? E, na verdade, de quais características o Brasil precisa assumir, precisa atender para se construir enquanto nação. E a característica fundamental, o modelo de referência de nacionalidade nesse momento do século XIX eram as nações europeias. Então, uma característica muito importante dessas reflexões no século XIX vai ser como é que o Brasil, quais características o Brasil precisa assumir para se tornar uma nação civilizada, para se tornar uma nação tal qual o molde das nações europeias. E uma das dimensões vai ser exatamente projetar para o futuro do Brasil uma nação branca. Então, uma característica fundamental desse momento da historiografia brasileira é de pensar que o Brasil ele é formado pela contribuição de 3 grupos sociais e raciais e culturais, que são os indígenas, os africanos e os europeus, certo? Então, a partir dessa reflexão, e que vai ser bastante formulada pelo IHGB, a partir dessa compreensão do passado brasileiro como o passado construído a partir dessas 3 contribuições, né, desses 3 grupos raciais, sociais e culturais, vai se estabelecer a projeção de que, por o Brasil se tornar uma nação civilizada aos moldes das nações europeias, ela teria que se tornar uma nação branca. Então, vai ser a reflexão desse momento vai procurar, sobretudo, valorizar a influência ou as contribuições da cultura branca, da cultura europeia sobre a formação brasileira. Percebem? Porque a grande perspectiva aqui desse momento do século XIX, era projetar uma nação civilizada no Brasil. E projetar uma nação civilizada para o futuro era necessariamente pensar uma nação europeia, uma nação branca. Percebem? Então, esses estudos historiográficos do século XIX, eles vão procurar entender, sobretudo, a contribuição da cultura portuguesa para a formação do Brasil, em detrimento das contribuições indígenas e africanas. Percebem? Então, é interessante essa tua pergunta, porque, de fato, essa vai ser uma característica da historiografia no século XIX, né? Porque a referência é procurar projetar para o Brasil a constituição de uma nação civilizada. E isso vai se estabelecer a partir desses parâmetros, percebem? E obviamente que essa perspectiva vai se modificar no transcorrer do século XX, né? Essa perspectiva de pensar um embranquecimento, o branqueamento do Brasil, de pensar a construção de uma nação civilizada, vai ser criticada e superada no transcorrer do século XX, com a historiografia sobre a escravidão, com a historiografia sobre o período colonial, com a historiografia que vai procurar entender a constituição do Estado Imperial. Essas historiografias que vão ser construídas no transcorrer do século XX, ela vai procurar estabelecer uma relação de crítica em relação a essa historiografia que foi formulada pelo IHGB. Mas é importante pontuar isso. A relação que há entre o regime moderno de historicidade e a historiografia brasileira, por exemplo, utilizando como exemplo o século XIX, está relacionado a essa historiografia produzida pelo IHGB, que vai procurar, principalmente, construir uma história que ela seja uma biografia da nação, né? Que seja uma trajetória de construção da nacionalidade. Então, a construção da nacionalidade parte das contribuições da cultura negra, indígena e europeia, né? Mas o que essas reflexões vão projetar é de que, para o Brasil se tornar uma nação civilizada de acordo com o modelo europeu, é necessário que o Brasil se transforme numa nação civilizada.
para vocês terem uma ideia de como essa ideia foi bastante forte nesse momento, as políticas de imigração estrangeira no Brasil, que foram políticas promovidas, né? Foram políticas incentivadas pelo Estado brasileiro, estava muito pautado nessa ideia. Então, a imigração, principalmente de italianos, né, de europeus de uma maneira geral, que vai, a partir do pós-abolição, procurar substituir a mão de obra de africanos escravizados, né, ou da mão de obra negra, a partir da abolição, vai procurar substituir a partir do emprego, né, da utilização de mão de obra europeia, principalmente italiana, está muito pautada nessa perspectiva de que era necessário trazer imigrantes europeus para cá, que a partir das relações sociais, né, dos cruzamentos raciais, que era uma linguagem, uma terminologia da época, a partir dos cruzamentos raciais, você conseguiria fazer com que o Brasil se tornasse uma nação branca. Porque, na verdade, havia uma perspectiva que era muito pautada no racismo científico também da época, né? Que era a ideia de que existia uma hierarquia entre os grupos humanos pautada no aspecto racial. Então, as sociedades brancas, elas seriam supostamente superiores às sociedades indígenas e às sociedades africanas, por conta dos seus atributos sociais, intelectuais e biológicos. Então, a partir dessa hierarquização, esses estudos eles vão projetar a ideia de que os sucessivos cruzamentos raciais, essas relações entre brancos e não brancos, né, entre brancos, indígenas e africanos, entre negros, faria com que o Brasil se tornasse uma nação europeia, vamos dizer assim, uma nação branca, porque a partir desses sucessivos cruzamentos raciais, a superioridade, a suposta superioridade europeia se faria valer a partir de sucessivas gerações de brasileiros brancos, vamos dizer assim. E obviamente que isso era uma grande falácia, né? Isso era uma grande uma perspectiva extremamente equivocada, mas ela teve vigência no século XIX. Ela pautou os estudos históricos, ela pautou as políticas públicas do Estado brasileiro, para vocês terem uma ideia, né? Então, e que essas ideias do racismo científico, essa produção do IHGB, foi sistematicamente sendo criticada e superada no transcorrer do século XX. Espero ter conseguido responder a tua pergunta, Velber. Mais alguma questão, gente? Mais alguma participação? Mais alguma contribuição? Nenhuma questão, gente? Então, olha. Então, a nossa aula de hoje, só para a gente encerrar, ela é uma aula que apresenta uma discussão bem panorâmica, bem geral, que vai pautar a estruturação da nossa discussão no transcorrer das próximas aulas. Então, na nossa próxima aula, a gente já vai tratar sobre o regime antigo de historicidade, que vai ser nosso primeiro ponto, que vai ser sobre a historiografia produzida na antiguidade. Então, o que hoje a gente viu de maneira bem rápida e bem circunscrita, de maneira bem panorâmica, a gente vai desenvolver de maneira mais aprofundada nas nossas próximas aulas. As nossas próximas 2 aulas vai ser a discussão sobre o regime antigo de historicidade. Então, num primeiro momento, a gente vai entender em linhas gerais as características dessa historiografia na antiguidade, e depois, numa outra aula, a gente vai compreender principalmente o legado dos estudos do Heródoto e do Tucídides, que são 2 historiadores gregos extremamente importantes para a produção historiográfica na antiguidade. Só para a gente encerrar, eu queria retomar novamente 2 questões que eu levantei no início da aula. Todo mundo aqui está de acordo de que a aula comece às 9 horas?
isso é um ponto comum? Todo mundo concorda que a aula começa às 9? Sim, professor. Tá ótimo. Sim, professor, sim. Tá ótimo. Eu só tô fazendo essa pergunta novamente porque, principalmente para quem chegou depois, Sim, né? A nossa maioria das aulas começa às 9 horas mesmo. Oi? Oi, Velber? A maioria das nossas aulas são 9 horas. Tá ótimo. Tá ótimo, então. É porque hoje eu coloquei a aula às 8 horas, gente, porque eu não sabia desse aspecto, né, da aula de vocês. Eu coloquei às 8 porque é o tempo que está colocado no calendário, né, acadêmico. Então, se fica mais tranquilo para todo mundo que a aula inicia às 9 horas, então a nossa próxima aula já vai começar às 9 horas, tá bom? A outra pergunta também, para quem chegou depois, é que essa aula está sendo gravada. Então, as nossas próximas aulas, elas também vão ser gravadas. Se alguém aqui tem algum problema em relação à aula ser gravada. Eu pergunto isso principalmente para quem chegou depois. Então, se não tem nenhum problema... Não tem problema. Tá ótimo. Não, professor, não tem não. Tá bom, então. Então, duas coisas que a gente... Tá ótimo. Então, duas coisas que a gente concorda, né? Que a gente vai sair contratado, que a gente vai estabelecer a partir da aula de hoje que as nossas aulas elas vão começar às 9 horas e que elas vão ser gravadas, tá bom? Então, eu vou tentar enviar para vocês ainda hoje os slides dessa aula, tá bom? E o link com o vídeo da gravação dessa aula de hoje, tá bom? Então, se vocês não têm mais nenhuma questão, nenhuma contribuição, nenhuma impressão, nenhuma questão, eu encerro a aula de hoje, tá bom? Até mais. Opa, sim, Samira, pode perguntar. O senhor vai fazer chamada ou não? Não, gente, não. Fiquem tranquilos em relação a isso. A frequência de vocês, ela vai ser conferida, vai ser verificada com a entrega dos trabalhos, tá bom? Então, se vocês entregarem todos os trabalhos, vocês vão ter a frequência da disciplina, tá bom? E aí, essa é uma coisa que eu peço para vocês também, de antemão, que vocês procurem, como a nossa disciplina vai ser uma disciplina bastante, ela está sendo condensada, né? Ela vai ter um período bastante curto de duração. Quando eu pedir as atividades para vocês e estabelecer o prazo de entrega, o que eu peço para vocês é que vocês obedeçam o prazo de entrega, entendeu? Para eu poder ter tempo de corrigir e a gente ter o nosso trâmite normal das avaliações, tá bom? Então, depois eu vou enviar para vocês o texto da próxima aula, os slides da aula de hoje e a gravação da aula de hoje, tá bom? Então, no mais, é isso. Muito obrigado pela presença de todos e todas. E até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom dia. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau.